Boa noite. Em menos de 30 horas, pelo menos 4 pessoas foram vítimas do crime conhecido como saidinha de banco, em São Paulo. Em todos os casos, os criminosos estavam armados e usavam motos. No último deles, houve tiroteio. Um dos baleados é socorrido pela equipe do resgate. Dois homens ficaram feridos durante a troca de tiros no estacionamento. Os dois se agarraram e dando tiro. Foi mais uma saidinha de banco, um crime corriqueiro em São Paulo. Por volta das 3 da tarde, o empresário sacou o dinheiro aqui nessa agência, numa região nobre de São Paulo, e caminhou até esse estacionamento que fica na parte dos fundos da agência. No momento em que entrava no carro, ele foi abordado pelo bandido. Dois criminosos ficaram do lado de fora. O outro entrou de moto. Ao tentar abordar o empresário, o segurança dele percebeu o assalto e reagiu. Essas imagens exclusivas mostram o segurança já baleado na perna. O suspeito se protegeu atrás de um dos carros. O policial ainda tenta alcançar a arma no chão. Assustados, esses homens tentam ajudar. O segurança e o suspeito foram socorridos e estão fora de perigo. Os outros suspeitos fugiram sem levar nada. O empresário deixou o local antes da polícia chegar. Na manhã de ontem, o mesmo crime. O funcionário dessa escola foi baleado num bairro nobre de São Paulo, no caminho entre o banco e o trabalho. Ele tinha acabado de sacar R$3.000. Foi rendido pelo bandido e obrigado a se ajoelhar. Ele reage e é baleado. Eduardo Paiva foi socorrido, mas não resistiu. Até agora, a polícia ainda não identificou nenhum dos suspeitos de terem participado dos crimes. As pessoas têm que redobrar a atenção e, infelizmente, não tem como a gente fazer fiscalização em todas as agências bancárias aqui da capital, por exemplo. O banco informou que vai colaborar com as investigações. O empresário que sofreu a tentativa de assalto ainda não prestou queixa à polícia. Foi enterrado em São Paulo o corpo do dentista Alexandre Gade, de 41 anos. Ele teve o corpo queimado por criminosos durante uma tentativa de assalto no consultório dele em São José dos Campos, interior do estado. Para tentar amenizar a dor, amigos de Alexandre Peçanha Gade prestaram várias homenagens durante o enterro. Uma pessoa que estava no exercício da sua profissão, trabalhando, um pai, um filho, um irmão, um amigo, então isso é muito revoltante, realmente. A mãe de Alexandre preferiu silêncio. O pai comentou a morte do filho. Um grande amor para o meu filho, uma enorme saudade e um grande vazio pela ausência da presença dele. É impossível mensurar a dor que a gente está sentindo. É impossível. Alexandre estava sozinho no consultório e esperava o último paciente quando dois criminosos entraram sem dificuldade. Eles queriam dinheiro, mas o dentista não tinha. Ao tirar o celular do bolso, a dupla jogou álcool e ateou fogo em Alexandre. Desesperado, ele tentou apagar as chamas com água. Vizinhos ouviram os gritos de socorro e chamaram a polícia. O dentista foi socorrido ainda consciente. Alexandre teve 50% do corpo queimado. Chegou a ser transferido para um hospital de São Paulo, mas uma semana depois do crime, o dentista morreu. A polícia faz buscas pelos criminosos em São José dos Campos. Policiais de São Paulo ajudam na investigação. É questão de honra, a Polícia Civil esclarecer e solucionar o que aconteceu no consultório dessa vítima. Se a justiça dos homens falhar, a de Deus vai ter com certeza. A Polícia Gaúcha fez hoje uma operação conhecida como Pente Fino no Instituto Penal de Viamão, na Grande Porto Alegre. E para o espanto de todos, os condenados do regime semiaberto escondiam muito mais do que drogas e celulares. A maior surpresa foi encontrar mulheres dentro de uma cela com os presos. Foi detectado, então, duas mulheres, sendo uma menor, dentro de uma das galerias. Mas a facilidade para entrar na prisão não é novidade. Em janeiro deste ano, o Jornal da Record mostrou imagens de pessoas usando uma escada para acessar o local que abriga presos do regime semiaberto. As mulheres que aparecem no vídeo não são detentas,
Seriam convidadas de uma festa que aconteceria dentro do Instituto Penal. Na vistoria, a polícia apreendeu drogas, armas, dinheiro, munição, telefones celulares e carregadores. A casa prisional é a maior do regime semiaberto no Rio Grande do Sul. São 11 alojamentos para 240 presos, mas a Superintendência dos Serviços Penitenciários admite que existem falhas, principalmente por causa da localização das celas, muito próximas ao matagal. Um número muito grande de apenados e eles acabam conseguindo burlar por dentro da mata pelos fundos do Instituto. E uma família de Belo Horizonte vive uma tragédia. Um menino de 4 anos morreu depois de ser atropelado pelo carro da própria mãe. O acidente aconteceu porque a criança desceu do carro. A mulher largou o volante para correr atrás do filho, mas se esqueceu de puxar o freio de mão. No enterro de Tiago Diniz, de 4 anos, ninguém quis comentar o acidente. No lugar onde o menino morreu, testemunhas não se esquecem do que viram. Gritava muito, o pessoal fez uma força para segurar ela e tudo. Foi uma coisa horrorosa, assim, foi lamentável mesmo. Mãe e filho tinham acabado de jantar neste centro comercial. Já estavam dentro do carro quando Tiago saiu correndo pela porta traseira. Desesperada, a mãe foi atrás do menino, mas se esqueceu de puxar o freio de mão. O carro desceu e prensou Tiago em outro veículo. A equipe de resgate chegou minutos depois do acidente. Os médicos tentaram reanimar o menino aqui mesmo na rua. Ele recebeu os primeiros socorros, mas morreu antes de ser levado ao hospital. A polícia agora vai investigar se Tiago estava preso à cadeirinha obrigatória para a idade dele. A mãe deve ser ouvida nos próximos dias. Uma farmácia foi destruída e teve o caixa eletrônico roubado por uma quadrilha na Baixada Fluminense. Na fuga, os criminosos tiveram algumas surpresas e houve um intenso tiroteio. A entrada da farmácia ficou completamente destruída. Os criminosos utilizaram esta retroescavadeira para invadir o comércio e roubar o caixa eletrônico durante a madrugada. O caminhão usado na fuga quebrou próximo a uma favela. O veículo e o que sobrou do caixa eletrônico foram abandonados. Neste momento, a polícia chegou e iniciou um tiroteio com os bandidos. Nossa equipe de reportagem ficou sob o fogo cruzado. De acordo com a polícia, 8 homens armados participaram da ação aqui em Belfor Roxo, município da Baixada Fluminense. Apesar da ousadia, eles não conseguiram roubar nada. O caixa estava vazio e seria reabastecido hoje pela manhã. No final do ano passado, a mesma farmácia foi alvo de um assalto parecido. As imagens do circuito interno mostram um arrombamento, também com uma retroescavadeira. Um dos caixas eletrônicos é colocado dentro de um caminhão. 2 desses criminosos foram presos. Os donos da farmácia ainda contabilizavam o prejuízo. A polícia procura os suspeitos. O desmatamento na Mata Atlântica cresceu 29% entre 2011 e 2012, de acordo com o Atlas divulgado hoje pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e pela Fundação SOS Mata Atlântica. Restam apenas 8,5% da vegetação original presente em 17 estados brasileiros. Passageiros enfrentaram longas filas para embarcar no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Mais da metade dos voos programados saíram com atrasos e 7 foram cancelados. O mau tempo fechou o terminal ontem à noite e os voos foram desviados para o Tom Jobim. Hoje os aviões demoraram para retornar. Um trem carregado com 1.900 toneladas de soja descarrilou em Sabará, região metropolitana de Belo Horizonte. Bombeiros foram deslocados para a área, mas ninguém ficou ferido. As causas do acidente ainda são desconhecidas. A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu 15 integrantes de quadrilhas especializadas em roubos de caminhões e de cargas. O grupo agia em estradas da região metropolitana do Rio e do interior do estado. Quem encomendava os roubos era este empresário de Minas Gerais. Estou precisando de um caminhão modelo tal. E eles buscavam aquele caminhão para ser subtraído. Cada caminhão era encomendado e vendido pela quadrilha
pela quantia de R$20 mil. Os motoristas passavam até 12 horas vigiados por bandidos armados. A vítima só era liberada quando o caminhão chegava ao destino, em Minas. Este motorista foi feito refém. Ele conta que os criminosos agiram com violência. Eu vi a hora de acabar com a minha vida. Até hoje eu estou muito traumatizado. 9 suspeitos foram presos, 3 continuam foragidos. Quadrilhas usam um aparelho para desativar o rastreamento via satélite de caminhões. Mesmo à distância, dá para bloquear o sinal. E desse jeito, as empresas não sabem para onde vão o veículo nem a carga. Este outro grupo era especializado no roubo de celulares e cigarros. Funcionários das transportadoras avisavam aos criminosos quando uma carga valiosa deixava o depósito. O moleque tá vendo, falou que botou 2 pallets grandão e tá tentando ver o que é, mano. Entendeu? Dinheiro vai vir, né? 6 pessoas foram presas. A polícia ainda procura 4 suspeitos. 10 pessoas foram presas em vários estados brasileiros e também na Europa por tráfico internacional de drogas. A investigação da Polícia Federal se estendeu por 1 ano e 6 meses. Entre os presos está o líder da quadrilha, um colombiano que levava uma vida de muito luxo. Uma mansão avaliada em R$1 milhão de frente para o mar. No deck, uma lancha sofisticada para passear pelas ilhas do balneário de Angra dos Reis. As imagens são da Polícia Federal. Segundo as autoridades, o imóvel foi um dos investimentos de Alexander Pareja, acusado de lavar dinheiro do tráfico de drogas. O colombiano foi preso em 2007 pelo mesmo crime. Na época, morava num condomínio de luxo na zona oeste do Rio e comprava postos de gasolina com os lucros da cocaína. 1 ano depois, foi libertado pela Justiça brasileira, mas em liberdade voltou às atividades criminosas e agora foi novamente capturado. A liberdade dele foi determinante para a rearticulação dele, do grupo criminoso dele, no sentido de proceder esse envio de cocaína da América do Sul para a Europa e reintroduzir esses ativos que eram obtidos com a venda dessa droga na América do Sul, especificamente no Brasil. Monitorando Alexander Pareja, a Polícia Federal descobriu que o cunhado dele havia montado um novo esquema de tráfico internacional de drogas aqui no Brasil. Segundo as investigações, o grupo seria capaz de enviar à Europa até 1 tonelada de drogas por remessa. O entorpecente comprado na Colômbia entrava no Brasil pelos estados do Mato Grosso do Sul e Paraná. A carga era levada até o porto de Rio Grande, no sul do país, e despachada para Portugal ou Espanha. A droga era camuflada em carregamento de pescado. No lugar dos sacos de gelo em gel, vinha a cocaína. Outros 9 traficantes foram presos. Existem grandes traficantes que não utilizam o Rio de Janeiro para exportar a droga do Rio de Janeiro. Eles utilizam o Rio de Janeiro para lavar o dinheiro no Rio de Janeiro. Um homem com uma faca mantém nesse momento a ex-companheira sob ameaça dentro de casa na região metropolitana de Porto Alegre. O caso se arrasta desde as 10h30 da manhã. A mulher tomava conta do neto recém-nascido quando ocorreu a invasão. Depois de 5 horas e meia, o homem aceitou libertar a criança. O menino foi levado para a ambulância, mas aparentemente estava bem. O quarteirão onde fica a casa foi bloqueado para a negociação dos policiais. Dentro da residência, Gerry de Oliveira, de 41 anos, mantinha sob a ameaça de uma faca a ex-mulher Rosiméria Anório, de 51 anos, e o neto deles, um recém-nascido de 26 dias. É óbvio que é um refém a menos. Para nós, então, facilita o trabalho. Mas nós não queremos chegar nesse ponto de uma outra alternativa. Vamos tentar, com a negociação, levar até o final. A relação do casal sempre foi marcada por discussões e brigas. Há uma semana, a mulher decidiu se separar e expulsou o companheiro de casa. Ele não aceitou e começou a ameaçá-la. Ele fica ameaçando ela, que vai matar, que ama ela, mas sem amor. Não é amor, né? Gerry está em liberdade condicional. Ele já tem antecedentes por roubo, furto, receptação e ameaça. Ele veio na minha casa ontem à noite e falou que se ela não, que estava entrando em depressão, que se ela não atendesse ele ia entrar dentro de casa e ia tentar matar ela e se matar. E na Bahia, estudantes de medicina fecharam uma importante avenida de Salvador para pedir melhores condições de ensino. Houve confusão e a polícia usou bombas de gás lacrimogênio e balas de borracha para dispersar os manifestantes. 9h30 da manhã, em uma das avenidas mais movimentadas de Salvador. A manifestação fecha 3 das 4 pistas. O trânsito dá um nó.
Aí chega a tropa de choque. Pegos de surpresa, os estudantes correm. O spray de pimenta deixa todo mundo atordoado. E as balas de borracha acertam pelo menos 4. Um horror, cena de filme de terror. São alunos de medicina de uma faculdade particular. Querem um curso melhor. Foram para a rua pedir o pagamento de 3 meses de salários atrasados dos professores, mas deram de cara com a polícia. Quando a polícia de choque chegou para valer. Não houve conversa, acusam os estudantes. Segundo o comando da PM, houve sim negociação. Os policiais teriam sugerido que os estudantes fossem para o canteiro central. Sem acordo, foi chamada a tropa de choque. A PM diz ainda que o uso de balas de borracha e bombas de gás foi necessário para garantir o direito de ir e vir dos cidadãos. Já os manifestantes contam que a ideia de fechar a rua foi da própria PM, que teria ajudado o grupo. A prova de kart realizada nas ruas de Carpina, em Pernambuco, que resultou na morte de um piloto, não tinha autorização da Confederação Brasileira de Automobilismo. A prova foi classificada como pirata pela Confederação. Hoje, os organizadores da corrida prestaram depoimento. As imagens do acidente que matou o piloto de kart, Fernando Lopes, foram analisadas pelo presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo. Para ele, a prova, que foi realizada nas ruas de Carpina, a 55 quilômetros do Recife, não era do conhecimento da entidade e não oferecia segurança para pilotos e público. É impossível fazer uma corrida naquele lugar. Os pneus soltos, um pneu sobre o outro apenas, não havia a menor segurança nos postes. Haja vista que é uma corrida de rua, o público não estava separado por telas. Olha, absolutamente irresponsável aquilo ali. Hoje, os organizadores do evento prestaram depoimento à polícia. Eles não conseguiram comprovar que tinham a liberação para realizar a corrida. Os documentos encaminharam à prefeitura, que é o órgão responsável por liberar esse tipo de evento. Os ofícios solicitando, né, a ambulância, a necessidade de ambulância, a necessidade de bombeiro civil. Para a polícia, a corrida aqui em Carpina é considerada clandestina, já que não havia um alvará de liberação. O delegado que investiga o caso deve ouvir esta semana também representantes da prefeitura do município, órgão que deveria ter feito a vistoria nas ruas, já que tinha conhecimento da realização da etapa aqui na cidade. Segundo os organizadores, eles comunicaram à prefeitura, né? A prefeitura, se não concedeu a licença de direito, pelo menos concedeu uma licença de fato, porque não impediu a realização do evento. A Prefeitura de Carpina não quis se pronunciar sobre o caso. Flagrante de roubo de um carro na porta de uma creche em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. O pai chega para deixar o filho. 3 homens armados rendem o homem com o filho no colo. A criança é entregue a uma funcionária. Os bandidos revistam a vítima, roubam a carteira. O pai ainda negocia e consegue pegar a mochila da criança. Os ladrões vão embora com o carro, mas são presos logo depois. Em Belém, uma padaria foi assaltada pela 8ª vez. Um ladrão chegou de bicicleta, o outro já estava dentro da loja. Eles renderam funcionários e clientes. Um deles ameaçou o gerente com uma arma. Uma mulher passou mal e foi amparada por um cliente. Os bandidos fugiram com R$400 em dinheiro. Celso, aquela imagem que a gente acabou de ver do pai com o filho no colo, ele teve uma calma extrema numa situação absolutamente terrível de violência. Olha só, ele é atacado, 3 homens cercam o pai que está com uma criança no colo, ele foi de uma calma para entregar o filho para o funcionário. É isso que deve ser feito. Ninguém pode reagir a um assalto. Evitar jamais. A reação, né? Agora, o Estado precisa reagir. O Estado brasileiro tem que reagir para que as pessoas não se sintam tão ameaçadas como todos nós estamos. Agora, atenção consumidores, entra em vigor na próxima semana a lei que obriga os comerciantes de todo o país a discriminar na nota fiscal o valor dos impostos pagos por nós. A Federação do Comércio quer mais tempo para se adaptar à mudança, mas tem empresa que já se antecipou. Depois de muita pesquisa, Humberto conseguiu economizar no material para uma reforma. Tem que fazer conta, tem que pesquisar, né? Tem que procurar preço hoje em dia, né? O que ele não sabe é para onde vai o dinheiro que gastou. Você sabe quanto pagou de imposto nessa compra? Não sei. A resposta está na nota fiscal emitida no Caixa. O valor total e o que vai para o bolso do governo.
No caso de Humberto, 34,61. esta rede de lojas se antecipou à nova lei. A partir do dia 10, todo o comércio terá que fazer o mesmo. Deixar claro para os consumidores em cada venda qual o valor cobrado em impostos. A Federação do Comércio de São Paulo concorda com a regra, mas pede mais tempo. Essa lei ela precisa de alguns esclarecimentos, algumas informações, se separam-se em impostos estaduais, municipais e federais, se é um único número em percentual ou em reais. Já a Associação Comercial de São Paulo não vê problemas e acredita que o consumidor sai ganhando. As pessoas têm o direito de saber quanto pagam. Vai nos transformar de súditos em cidadãos. A transparência é sempre bem-vinda. É um percentual tão grande e para onde que vai esse dinheiro? Pelo menos eu não vejo um retorno disso. Né? É uma maneira de cobrar o governo, de ver se tentar mudar alguma coisa, né? No portal R7, dê a sua opinião sobre a emissão de nota fiscal detalhada. Acesse r7.com. O Banco Espanhol Santander está no topo da lista de reclamações das principais instituições de defesa do consumidor. No ranking do Banco Central, o Santander foi eleito o campeão de reclamações pelo 3º mês consecutivo. O analista de suporte Alexandre vive um drama com o banco desde 2007. Depois de uma sociedade encerrada, sobraram dívidas que foram executadas pelo Santander. Só que o banco transferiu o débito para uma empresa de cobrança sem avisá-lo. E o nome de Alexandre foi parar nas listas do Serasa e SPC. Simplesmente o banco lavou as mãos e falou: a dívida já não pertence mais a nós, tanto que eu não tenho mais nada com o banco. Clientes tratados dessa forma colocaram o Santander no primeiro lugar do ranking de reclamações do Banco Central pelo 3º mês consecutivo. Já na lista do Procon, a instituição foi a que mais ignorou as queixas dos clientes, quase 80% delas. E no site Reclame Aqui, o Santander é campeão disparado entre os bancos. Em um ano, foram mais de 12 mil reclamações. Das 12 mil pessoas que fizeram reclamações nos últimos 12 meses, 58% não voltariam a fazer negócio com o referido banco. A maioria das reclamações se refere principalmente a práticas consideradas abusivas, como a cobrança indevida de taxas e a venda casada de produtos financeiros, o que é proibido. Mas, segundo o Sindicato dos Bancários, o descontentamento também atinge os funcionários, constantemente ameaçados por pressões e por demissões. Mesmo tendo no Brasil o maior lucro entre os países que atua, o Santander demitiu mais de 2 mil funcionários aqui, de dezembro até abril. Ele não pode demitir aqui e cortar custos, né? E esses custos são cortados da folha de pagamento, da redução de número de bancários, simplesmente para remeter lucros para o exterior. O Santander afirmou em nota que a transferência de dívidas está prevista no Código Civil e que tentou fazer contato com o cliente Alexandre Andrade, mas não conseguiu. Afirmou ainda que atendeu mais de 80% das queixas encaminhadas ao Procon. Integrantes do Movimento da Cidadania pela Vida participaram em Brasília da 6ª Marcha contra o Aborto. Eles querem que o Congresso Nacional não aprove a lei que legaliza a interrupção da gravidez até a 12ª semana de gestação. No Paraná, funcionários de 6 hospitais fizeram uma paralisação de 12 horas em protesto contra a falta de estrutura e as más condições de trabalho. Eles reivindicam ainda uma gratificação de 27% sobre o salário já reajustado. A Justiça de São Paulo reduziu a pena de Lindenberg Alves, de 98 anos, para 39 anos de prisão. Lindenberg foi condenado pelo assassinato da ex-namorada Eloá Pimentel em Santo André, em 2008. Favela ou comunidade? Na série especial de hoje, a transformação, o que faz bombar a economia do maior bairro popular de São Paulo. Um mercado que não para de crescer e isso fez os preços dos imóveis explodirem por lá. A reportagem é de Carlos Dornelles. Uma barraquinha de metal está à venda. É para comércio de rua. Por quanto você está vendendo? 8 mil. 8 mil? Pô, você me falou que era baratinho. Mas ele não é baratinho? Bom, desculpa, eu não sabia o preço, mas eu levei um susto. 8 mil. Não. Achei que você ia dizer uns 2, 3 mil. Não. Então, desculpe, não está aqui quem falou isso.
Surpresas e surpresas. O mercado em Paraisópolis anda bombando. Não vai ser difícil vender 8 mil, não? Não, vai arrecadar 7, 15, 20 mil. Vai estar lá no lugar. Poxa, tô defasado mesmo no preço. Alô? Tô de casa. Os preços, eles explodiram nos últimos anos, mesmo nas vielas mais estreitinhas. Podemos mostrar? Sim. Rafael formou-se em educação física. Agora quer se mudar para uma casa maior. A dele tem só 40 metros quadrados. 2 quartos, cozinha, a sala e o banheiro, né? E quanto você está pedindo? Tá o valor atual de 50 mil reais. 50 mil reais? Isso. E já apareceu gente para comprar? Já apareceu uns 4, 5 interessados, já ficaram de voltar. Provavelmente vou fechar com um deles. Será que está vendendo? A casa da vizinha, Dona Isabel, é maior. Também está à venda, por 130 mil reais. 4 quartos 4 e quartos. 3 banheiros. Dona Isabel está em São Paulo há 35 anos. Agora quer voltar para a Bahia. Qual é o nome da cidade que a senhora quer voltar? Medeiros Neto. Medeiros Neto. Só que não é bem na cidade, é uma roça, né? Uma roça. É. Mas com esses 130 mil que a senhora está pedindo aqui, vai comprar um palácio lá na roça, hein? Dá para comprar alguma coisa. Mas foi próximo do centro de Paraisópolis que nós encontramos a casa que parecia ser a mais valiosa. Bonita a casa, hein? Bem cuidada, toda jardinada. Isso é uma elegante, mantém lá. Não tem mão para as plantas, mas para os negócios, certamente tem. Quando chegou aqui, 17 anos atrás, a casa era baixinha, só 4 cômodos. Então o senhor ia construindo num cantinho, enquanto morava no outro cantinho. Isso. E assim foi aumentando a casa. E aí, agora está orgulhoso desse casão todo, né? Não é grande, mas tá bom para, né? Não é grande, é? Melhorou, né? Melhorou? Modesto, hein, seu José? Mas por quanto o senhor venderia essa casa? Eu vendi por 300. 300 mil? Rapaz, e tem comprador também? Tem. E encontra? Se eu falar que eu dou por 250, já tinha vendido. Oportunidades, mercado em expansão, anúncios nas ruas. Eu resolvi ligar para um corretor. Eu vi um anúncio aqui no centro. Podia bater um papinho aí? Em poucos minutos, olha só o carro que aparece. Opa! Fábio é um pernambucano que está há 20 anos em São Paulo. Fábio Produções. Fábio Produções, tudo bem? Aí faz um forró também? É, tem uma banda de forró já, tem uns 15 anos na comunidade. Ah, é? E também faz umas vendas de mercado imobiliário. Faz tudo um pouquinho, tem um comércio também aqui. Fábio nos leva até uma das casas que ele tem para vender. Oi, bom Aqui dia. é a área de serviço, né? Tudo bem? Vamos invadindo aí um pouco. É. Aqui é uma área, né, de serviço, É a área de serviço, né? Aqui uma sala, tem um ar-condicionado. Aqui é a cozinha. Aqui é a cozinha. Ó, bem grande a cozinha. Aqui o banheiro. Social, né? Sim. As visitas, né? Só para visita. É. Aqui é o quarto Aqui das um crianças. quarto das crianças. E o quarto principal que é ali, que é né? a suíte, né? Suíte aqui, hein? Ó, tomando banheiro. Bem grande. Preço da casa, 130 mil reais. Isso aqui você vende fácil? Já botaram, por exemplo, me dar uma parte, mas as parcelas muitos anos para pagar. Então tá aparecendo gente para comprar. Tá, não vai ser difícil não. Não vai não. Fábio não tem escritório. Os papéis ele carrega no carro mesmo. Essa daqui, ó. Contrato de compra e venda. É. Bom, você já traz o contrato aqui e Não, já... a pessoa faz o acordo, nós vamos no cartório direitinho, reconhece o que ela deu, aí tem as parcelas, Sim. tem tudo certinho. Aí então não precisa de um local assim para você atender ninguém. Não. Né? Agora ele nos leva até a casa da compradora mais recente. No caminho, a satisfação com os clientes de Paraisópolis. Um povo muito pagador aqui, viu? Ah, é? Demais, demais. É? Quando não tem, às vezes acontece de não ter, aí mais avisa pra gente. Ah, é? Aí... Não é lugar de caloteiro, não? Não, aqui não. É mesmo? De jeito nenhum. Ó, Oi, bom dia. Dá licença. Tá se escondendo da gente? Tatiane comprou a casa, ainda em obras, no dia anterior. Você pagava aluguel? Lá pagava. Quanto você pagava de aluguel lá? 450. 450? Que tamanho era? Um cômodo e um banheiro. Pela casa nova, ela pagou 28 mil reais.
é uma das menores casas que a gente encontrou em Paraisópolis. Só 2 cômodos. Você não quis esperar terminar, não? Não. Ela ficou pressionando você? Meu Deus do céu, toda hora ela me ligava. Aí eu falei, calma, que é muita coisa que eu tenho. Calma pra entregar. E agora? Tá feliz? Agora eu tô, a gente vai sair do aluguel, se organizar, né? É? Poder terminar e deixar do jeito que a gente quer, né? Mudanças, sonhos, e são tantos por aqui. Maior um pouquinho ali na rua, melhor que não é Viela. Podemos subir aí para ver a casa? Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Prazer. Meu nome é Vera Lúcia. Vera Lúcia? Eu sou alagoana. Alagoana cheia de orgulho. Dona Vera Lúcia mora numa casa que não tem sala. Aqui é o quarto, né? Aqui é o quarto, porque as casinhas aqui são tudo assim, a gente compra. Às vezes tem uma salinha. Aqui cozinha, tem a cozinha. Tem banheiro limpinho, pode vir, banheiro limpinho. Dona Vera Lúcia está vendendo a casa. E o mais incrível, quem vai comprar é a antiga proprietária, a que vendeu a casa para ela e se arrependeu. E ela que vendeu por 10 mil, comprou por 35 de volta? Comprou por 35. Com quantos anos de diferença? 4 anos? 3 anos. 3 anos só. 3 anos. Que valorização fantástica! E Dona Vera Lúcia, que veio para São Paulo cheia de esperanças, devagarinho vai chegando lá. O sonho primeiro a senhora realizou, que era comprar essa casinha aqui. Comprar essa casa e me instalar aqui. E o segundo sonho era maior ainda. Isso, maior ainda. Aí estou conseguindo aos poucos. Então, podemos lá ver essa casa? Podemos. Podemos conhecer? Podemos, então sim. Vamos lá. Nós vamos lá. Vera Lúcia já comprou a casa nova. E no caminho até lá, fala orgulhosa do bairro onde mora. E o Paraisópolis está crescendo e cada vez com casa mais bonita. E o povo comprando e vindo conhecer também, né? Vindo conhecer o Paraisópolis. E é nessa rua aqui que eu estou conversando com vocês que eu vou morar, a minha segunda moradia. Já estamos chegando. A casa fica bem no centro da comunidade. Olha aqui, a porta já é mais bonitinha, tá vendo? É outra coisa. Olha aqui, pode entrar. Ficar à vontade. A nova casa da Dona Vera, não é, Dona Vera? Só faz questão, né? Isso. Tinha que ter também uma sacada. E tem uma sacadinha aqui muito simpática, uma boa vista de uma das ruas principais aqui de Paraisópolis. Mas a sacadinha não é a questão principal, é a segunda, que a principal mesmo é esse espaço aqui, ó, um pequeno espaço que dá para fazer uma salinha. O apartamento não tem mais do que 25 metros quadrados. Mas com esse espaçozinho aqui, pela primeira vez na vida, ela vai ter uma sala. Aí coloco o tapete aqui, um sofá que à noite vira uma cama de solteiro, para se chegar uma visita, ou chegar minha filha, dormir aqui. Ou eu dormir aqui e minha filha dorme no meu quarto. Tá tudo programadinho já na sua cabeça. Essa já é a casa dos sonhos? Já. Para mim já é um sonho que tá cada vez indo assim, ó, de vento em popa. E é assim, de casa em casa, Paraisópolis vai se transformando, deixando para trás a imagem de favela cheia de casebres. Economia. Os números da indústria divulgados hoje deram um novo ânimo ao governo da presidente Dilma Rousseff depois de um período de turbulência política e econômica. Mas economistas alertam que a recuperação ainda é tímida e o desempenho da indústria nos últimos 12 meses é negativo. O crescimento da indústria em abril ficou em 1,8% na comparação com março. O número foi recebido com um certo alívio por setores críticos à política econômica da presidente Dilma. Em abril, dos 27 ramos da indústria, 17 registraram expansão. Destaque para os automóveis, com 8,2% de avanço. Ainda assim, a recuperação da indústria não compensa o desempenho negativo do acumulado nos últimos 12 meses. Precisamos não nos entusiasmar demais com esse resultado e não achar que tudo está superado. Precisamos melhorar a competitividade dos nossos produtos, reduzir o custo de produzir e, através do investimento, gerar mais produção, mais emprego, mais renda. Para a Confederação Nacional da Indústria, é cedo para alterar para cima a projeção de crescimento da economia brasileira para este ano.
O mercado fala em PIB de menos de 3% em 2013. E alguns economistas consideram que a fórmula de estimular o consumo adotada pela presidente Dilma está esgotada. A insistência no consumo, numa economia que já está sem margem de capacidade para atender esse consumo, acaba gerando inflação e depois outros resultados ruins. O sucesso da economia é determinante para os planos eleitorais da presidente Dilma, que, não por acaso, tem redobrado a atenção ao setor que vem puxando o crescimento, a agricultura. Dilma turbinou o Plano Safra para 2013 e 2014. Será de 136 bilhões de reais. E para o setor, promete que dinheiro não vai faltar. Gastem e terão mais, porque nós não olhamos a agricultura como um problema, mas como uma solução. E o governo decidiu zerar o imposto sobre operações financeiras, o IOF, para aplicações de investidores estrangeiros em renda fixa no Brasil. A alíquota era de 6%. Segundo o ministro da Fazenda, Guido Mantega, a barreira criada 3 anos atrás para conter a entrada de dólar especulativo não é mais necessária. A Alemanha entra em alerta por causa das enchentes que atingem a Europa Central. Soldados foram enviados para as regiões mais afetadas. Em Passau, no sul do país, as enchentes são as piores em 500 anos. Em alguns países, como a República Tcheca, a chuva deu uma trégua. 12 pessoas já morreram por causa do mau tempo. Confirmada a segunda morte nos protestos que atingem a Turquia há 5 dias. Um jovem foi atingido por tiros no sul do país. O vice-premier pediu desculpas pela violência da polícia no início das manifestações. Japoneses descobriram uma bomba da Segunda Guerra Mundial ao lado de uma estação de trem em Tóquio. O dispositivo, detonado por especialistas, tinha 40 centímetros e, segundo a imprensa local, pertencia às forças imperiais japonesas. Morreu nessa madrugada em Ouro Preto, Minas Gerais, a adolescente de 16 anos deixada num pronto-socorro com um tiro na cabeça há quase 2 meses. O principal suspeito é um delegado de 41 anos, ex-namorado da jovem. Essas imagens mostram o momento em que a mãe da adolescente recebe a notícia da morte da filha. A mulher sai desnorteada do hospital e quase atropelada por um ônibus. Familiares tentam ampará-la. Na madrugada desta terça-feira, Amanda Linhares sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. Ela estava internada desde o dia 14 de abril com um tiro na cabeça. O principal suspeito, o delegado Geraldo Toledo, de 40 anos, ex-namorado de Amanda, está preso na corregedoria da Polícia Civil. Testemunhas disseram ter visto o casal discutir em uma estrada próxima a Ouro Preto. Minutos mais tarde, Amanda foi deixada pelo delegado em um pronto-socorro. O delegado alega que foi a menina quem disparou a arma, mas exames periciais não encontraram resíduos de pólvora na mão da jovem. A mãe de Amanda disse que a adolescente sentia medo de Geraldo. Amanda falou assim, ele é doido sim. Vocês não estão me entendendo, ele é doido, ele vai me matar. Então só tira as armas dele e afasta ele de mim, por favor. Amanda será enterrada na cidade de Conselheiro Lafayette, que fica a 100 quilômetros de Belo Horizonte. No velório, parentes e amigos da adolescente não quiseram gravar entrevista. Emocionados, fizeram apenas um apelo: querem justiça. O Japão é o primeiro país a se classificar para a Copa do Mundo. O empate aos 45 minutos do segundo tempo foi muito comemorado pela torcida. Desde o começo da noite, os japoneses estavam na expectativa pela classificação. Eles lotaram os bares para assistir a partida. No estádio de Saitama, a seleção japonesa teve dificuldades para conseguir o resultado. Aos 37 minutos do segundo tempo, Ohara abriu o placar para os australianos. Só no último minuto, o astro local Honda empatou de pênalti. O resultado garante ao Japão a primeira vaga para a Copa de 2014. Nós vamos para o Brasil, gritam os amigos.
Essa é uma cena rara aqui em Tóquio. As ruas normalmente tranquilas agora se transformaram, olha só, numa enorme festa. E eles celebram não só porque o Japão já está classificado para a Copa. Dessa vez, eles acreditam que o time pode ser muito mais do que um coadjuvante. A seleção é muito forte, diz esse japonês. Apesar da multidão que comemorou durante horas, o forte policiamento e a boa educação nipônica prevaleceram. Nada de brigas, apenas alegria. Obrigada, Brasil! A quarta-feira terá tempo bom e madrugada bem fria em todo o centro-sul do Brasil. No norte e no nordeste ocorrem pancadas de chuva. As imagens de satélite mostram que há muitas nuvens carregadas do norte ao sudeste do país. Amanhã, a combinação de calor e umidade e os ventos úmidos do oceano causam chuvas do norte até o nordeste. Os maiores volumes atingem principalmente Roraima, Pará e o litoral nordestino. Dia ensolarado nesta faixa amarela do Rio Grande do Sul até Rondônia, nesta área da região sudeste. O céu aberto e o frio da madrugada ajudam a formar nevoeiros entre Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro. Em Curitiba, o dia começa muito gelado. A mínima é de apenas 5 graus e a máxima de 22. Em São Paulo faz sol, máxima de 24. Mais um índio foi baleado e está internado em estado grave em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, na mesma região onde um indígena morreu em confronto com a polícia na semana passada. Hoje, o secretário-geral da Presidência, Gilberto Carvalho, se reuniu em Brasília com índios que paralisaram as obras da usina Belo Monte. 140 índios de 6 etnias estiveram hoje no Palácio do Planalto. Depois de uma negociação com o governo federal, eles que têm ocupado e paralisado as obras da usina de Belo Monte seguidamente, vieram a Brasília pedir ao governo a suspensão das obras das hidrelétricas de Belo Monte e Teles Pires e o fim dos estudos para novas usinas. Os índios reivindicam que antes das obras começarem, eles deveriam ter sido ouvidos. De acordo com lideranças indígenas, mais de 20 mil índios serão afetados com a construção de hidrelétricas na região. Em Sidrolândia, em Mato Grosso do Sul, uma decisão judicial determinou que os índios desocupem a fazenda Buriti até amanhã de manhã. Mas o ministro da Justiça quer um prazo maior para a saída deles. Hoje, José Eduardo Cardoso se reuniu com a bancada sul-mato-grossense e na quinta-feira vai se encontrar com os índios Terena. Não é com radicalismo, não é de lado a lado, tentando apagar uma fogueira com álcool, que nós vamos resolver uma situação que infelizmente se acumula na história brasileira. 110 homens da Força Nacional embarcam amanhã para Mato Grosso do Sul para auxiliar na reintegração de posse da fazenda Buriti. Oscar Pistorius teve mais uma vitória nos tribunais sul-africanos. O atleta biamputado é acusado de premeditar o assassinato da namorada, a modelo Riva Steenkamp, no dia 14 de fevereiro. Pistorius chegou a ficar preso, pagou fiança, está em liberdade e hoje se apresentou ao tribunal em Pretória, na África do Sul. O julgamento foi adiado para o dia 19 de agosto, para que a promotoria tenha mais tempo para investigar o assassinato. O atleta alega ter confundido a modelo com o ladrão. Pistorius, que corre com próteses nas duas pernas, defendeu a África do Sul nas Olimpíadas do ano passado. A Inglaterra comemora os 60 anos da coroação de Elizabeth II. Integrantes da realeza e súditos de toda a Grã-Bretanha acompanharam a celebração na abadia de Westminster. Acompanhada pelo marido, o príncipe Philip, a rainha Elizabeth II chegou ao mesmo local onde foi coroada há 60 anos, a abadia de Westminster. Kate Middleton, mulher do príncipe William, exibiu a barriga de quase 8 meses de gravidez. Elizabeth chegou ao trono em 1952, quando tinha apenas 25 anos de idade. Mas por causa do luto oficial pela morte do pai, o rei George VI, ela só foi coroada mais de um ano depois. As músicas e detalhes da comemoração de hoje lembraram a grandiosa cerimônia de 6 décadas atrás. A coroa de ouro, cravejada de pedras preciosas, ficou simbolicamente exposta no altar. 2.000 pessoas, entre integrantes do governo e da realeza, acompanharam a celebração aqui na abadia de Westminster.
O evento também foi transmitido ao vivo pela TV para quase 30 milhões de pessoas em todo o Reino Unido. Nas 6 décadas de reinado, Elizabeth II enfrentou guerras, mortes trágicas, crises políticas e econômicas. Aos 87 anos de idade, ela continua ativa à frente do trono britânico, mas recentemente cancelou compromissos e viagens oficiais por causa de problemas de saúde. Depois de um bate-volta até Barcelona, na Espanha, Neymar já está com a seleção brasileira em Goiânia. A notícia de que Neymar chegaria no hotel da seleção fechou o trânsito, atraiu torcedores e até a polícia. Neymar não apareceu, ainda que não fosse o único alvo dos fãs. Hulk, Lucas, Tadson. Pela manhã, ao sair do hotel para o treino, a maioria dos jogadores apenas acenou para a plateia. Só Hernanes furou o esquema e deu autógrafos. O torcedor também não teve chance de entrar no estádio do Goiás para ver uma corridinha dos jogadores titulares e uma pelada dos reservas. Quando a gente chega aqui, eles fecham, deixando a gente ver nem pela janela. Fiquei revoltado com isso. O Goiás gastou 4 milhões de reais para reformar o estádio e receber os treinos da seleção. 2,5 milhões cedidos pelo governo do estado. Mas a seleção treinou aqui só uma vez, nesta terça-feira, e não deve voltar mais. Filipão achou que esses prédios ali, muito altos, não permitem um treino mais reservado. Os treinos foram transferidos para o centro de treinamento do Goiás, que também foi reformado. Os jogadores ainda estavam no aquecimento quando, discretamente, Neymar apareceu. O craque do Barcelona conversou com o técnico Filipão, bateu bola rapidamente e saiu do campo antes dos outros. Eu converso bastante com o Ney e sempre falo que ele aqui dentro da seleção brasileira, para mim, na minha humilde opinião, ele tem que ser o diferente, não o responsável. No hotel, Neymar teve que enfrentar a marcação cerrada dos fãs e não fugiu do assédio. O Jornal da Record de hoje termina aqui. As reportagens dessa edição você encontra agora no portal R7. Outras informações no Fala Brasil às 8h40 da manhã. Uma ótima noite para você. Boa noite e até amanhã.